Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, amados. Bom dia conhecidos, amigos de longe e de perto, familiares. Bom dia a todo mundo, aqueles que estão comigo. Eu oro por todos os homens, como a palavra de Deus nos ensina a orar por todos os homens. Homens e mulheres, crianças, jovens, eu oro por todos, Senhor, e por aqueles, em especial porque estão comigo na leitura bíblica, que o Senhor lhe conceda graça e paz, e que o revistas de sabedoria do alto, e que lhe dê entendimento da sua palavra, no nome de Jesus. Pai, eu oro por todos aqueles que estão comigo na leitura bíblica. Senhor, eu te entrego no teu altar da graça, entrega a minha casa e a minha família. Cobre-nos com o teu sangue em nome de Jesus. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra e usa-me, Senhor, para a tua glória. Ó Senhor Jesus, ajuda-me a fazer a tua vontade através de mim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, amados, nós hoje vamos ter uma leitura que se encontra em 2 Timóteo 1, de 1 ao 15. Mas nós vamos um pouco meditar mais no versículo 7. E começa, isto é uma escritura que nos leva ao sentido da batalha espiritual, contra o espírito de medo, contra o espírito do engano, porque o Senhor Jesus, Ele não nos deu um espírito de cobardia, ou quer dizer de medo, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Aleluia! Portanto, hoje vamos na leitura 71 e o título da mensagem é Destrua a fortaleza do medo. Pai, no nome de Jesus, eu vou começar a ler a leitura. Prepara o coração dos meus amados, amigos e irmãos para receberem esta palavra. Espírito Santo, revela-te a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, de Cristo Jesus, vela pela bondade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu declaro esta escritura para todos aqueles que estão comigo na leitura bíblica e para os meus filhos na fé, também em nome de Jesus, porque eu também fui usada para o Senhor os levantar. Amém. Para que eles sejam fortalecidos na fé. Portanto, no versículo 3 começa a dizer: dou graças a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembre-me das suas lágrimas e desejo muito vê-los, para que a minha alegria seja completa. Recorde-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo pôs as mãos sobre o Timóteo e ele diz, pois Deus não nos deu um espírito de cobardia, algumas bíblias dizem de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando nós temos o Espírito de Deus em nós, aconteça o que acontecer, por muito doloroso que seja, nós mantemos o equilíbrio, nós não temos medo e o amor, ele reina dentro de nós, porque nós sabemos que não é nós que vamos resolver essa situação, é aquele que está
a trabalhar em nós e aquele que trabalha a favor de nós. Estão a entender? Portanto, amados, aqui eu vou continuar a ler o versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, eu sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação, diz Paulo. Determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida eterna, a vida e a imoralidade por meio do Evangelho. Aleluia! Deste Evangelho foi constituído pregador, diz o apóstolo Paulo, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em que tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amados, muitos de nós temos na posição de Paulo, mas não desmoreçam. Não desmoreça, confie naquele que está em vocês. Retenha com fé o amor em Cristo Jesus. O modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, diz o apóstolo Paulo, quando ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Quer dizer, que habita em si e em mim. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, exclusive Figelo e Hermógenes. Amados, muitos de nós somos rejeitados por causa do Evangelho. Mas não tenhais medo. Confie naquele que vos deu as armas espirituais para poder enfrentar as flechas, as armadilhas do espírito de medo que se levanta contra os filhos de Deus. Amém? Então eu vou ler aqui uma mensagem aqui uma história, uma mensagem que nos leva ao pensamento da batalha espiritual. Como alguém poderá enfrentar o inimigo que ainda não localizou? Como combater um adversário a quem desprezamos e fingimos não existir? Existem espíritos à solta do mundo. Fazemos bem em acolher essas verdades das Escrituras e em reconhecê-la, pois ela nos permite localizar o inimigo. Do contrário, não vencemos a batalha contra ele. Se nós nos escondemos e não temos fé suficiente e não acreditamos naquele que tem todo o poder, aí está. Nós não vencemos. Não vencemos a batalha contra esse inimigo. Você pode questionar. Não é perigoso ficar falando sobre os demónios? Muitos dizem, não falas do inimigo, eu não quero nada com ele. Ok, mas eles existem, amados. As pessoas podem começar a enxergar mais do que que realmente existe. Minha resposta é, se os demónios existem, é melhor que nós os vejamos. E como é que nós os vamos ver? Muitos podem estar a fazer essa pergunta. Quer gostamos, quer não. Existem espíritos malignos à solta no mundo. Eles existem, amados. E neste momento é aquele espírito que atormenta todas as nações. Eles receberam a tarefa de derrubar as nações, de deturpar os fundamentos bíblicos, impedir a prática da oração e tudo que seja santo. Um dos espíritos mais poderosos e nocivos à solta na atmosfera nestes últimos tempos é o espírito do medo. Está mais que visto que é o espírito do medo. Médicos e psicólogos consideram o medo uma doença e é o segundo mais incomum
Embora o medo possa afetar seriamente a saúde mental, física, emocional do ser humano, o texto em estudo descreve claramente o medo como um espírito demoníaco. Quando a pessoa tem medo de tudo, eu não vou para ali porque tenho medo, não vou à igreja porque tenho medo, eu não faço isto porque tenho medo, não me chega aquela pessoa porque tenho medo. Este é um espírito demónico e ele veio para trabalhar em todos os seres viventes nesta época, nesta terra, neste momento, em todas as nações. E eu, Cesaltina, repreendo esse espírito em nome de Jesus. O espírito do medo desceu sobre o ser humano como resultado de rebelião contra Deus, de estar contra Deus. Muitos murmuram dos filhos de Deus, muitos murmuram do Evangelho, muitos murmuram de Jesus, muitos murmuram do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, portanto, este espírito do medo, ele está aqui na Terra. E ele entrou como? Como é que ele entrou? Foi consequência de um sentimento ele entrou. O espírito de medo desceu sobre o ser humano com o resultado de rebelião de estar contra Deus. Foi consequência do sentimento de culpa que sobreveio a Adão. Como é que este espírito de medo veio? Foi através de Adão. O medo pairava na atmosfera ao nosso redor, hoje em sua escala sem precedentes. Este está em Gênesis 3, 9 e 10. Foi quando Adão se viu nu e se escondeu de Deus. Originalmente, Deus criou o ser humano perfeito, livre de tormento do medo. Como filhos de Deus, Adão e Eva desfrutavam a proteção do Pai Celeste e não tinham medo dos leões, dos ursos, nem de qualquer outro animal. Não receavam ficar sem água ou sem comida. Eles desfrutavam perfeita paz, porque neles não existia o espírito de medo. Após se rebelarem contra Deus, eles desobedeceram e descerem à tentação de Satanás. Adão e Eva se deram conta de que tinham um novo sentimento, a culpa. E com ela veio o espírito do medo. Por causa disso, esconderam-se de Deus. Estão a compreender como é que o espírito de medo entrou na terra? Foi através de Adão. Naquele dia, no jardim do Éden, o espírito do medo começou a agir na terra. E desde então tem atormentado e oprimido milhões de pessoas no longo dos séculos. Entretanto, lembre-se de que você foi remido e liberto do domínio de Satanás. Através de quê? Da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Está livre da iniquidade. Tem poder para expulsar o medo e exercer contra autoridade. Controle autoridades sobre todos os pensamentos. Exercer controle e autoridade sobre todos os pensamentos ruins que tentam invadir a sua mente. Enquanto o medo atacar a sua mente, repreende imediatamente, toma uma atitude agressiva contra esse invasor. Revista a sua mente com a palavra de Deus, porque o Senhor nos instruiu a renovar a nossa mente, como está em Efésios 4, 23. Declare-se um vencedor. Em Cristo Jesus, imponham uma derrota sobre esse espírito maligno que ataca a sua mente. Cristo pagou com o seu próprio sangue o preço para que você seja livre do medo e preço da paz de espírito, da serenidade do íntimo do nosso ser. Amados, eu oro ao Senhor para que repreendo todo o espírito de medo que está a asolar todas as famílias que me estão a acompanhar nesta leitura bíblica. Eu repreendo o espírito de medo que atormenta muitas vidas que estão doentes. Os médicos associam isso a uma doença mental.
mas isso é um espírito demoníaco. Agora mesmo eu declaro derrotado em nome de Jesus. O sangue de Jesus está sobre mim, sobre as minhas obras, está sobre os meus irmãos, está sobre os meus amigos e sobre aqueles que se de salvar. Eu declaro cura, e o espírito de medo está derrotado, fora, em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque o Senhor diz, a palavra de Deus nos leva, Ele diz que é através de Jesus, é através do sangue de Jesus que nós somos libertos. Por isso Jesus já derrotou o inimigo e nós hoje somos mais que vencedores. Amém? E amém. Eu vos abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E graças a Deus. Amém. E até amanhã, se Deus o permitir.